Helenice. Conosco está a Helenice da MOA, né? Ela que é diretora, está à frente da entidade. E também o Dr. José Raimundo Fassion. Ele que vem bater um papo também com a gente, falar sobre o evento que aconteceu ontem aqui em Medianeira. Começou na segunda-feira, mas antes da gente falar do evento, quero cumprimentá-los, recebê-los aqui é muito importante para a Rádio Cultura e também, claro, para a comunidade. Helenice, seja bem-vinda uma vez mais. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem. Doutor, seja bem-vindo. Doutor José Raimundo Fassion. É assim o sobrenome? Acertei? É isso? Sim. É. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura e obrigado pelo convite de estar aqui. Muito bem. Helenice, antes da gente falar um pouco com o doutor para ele explicar o que foi o evento, na parte técnica, mas também, né, o que foi trazido, por que, de fato, né, só para relembrar o pessoal, a MOA tomou essa iniciativa de realizar esse primeiro seminário? Primeiramente, devido ao público que nós atendemos, né? É um tema hoje que necessita muito de aprofundamento, né, em todas as áreas, tanto na área da educação quanto na área da saúde. E como nós temos todos esses atendimentos e nós temos esse público, então nós pensamos na Semana da Pessoa com Deficiência em trazer realmente alguém que pudesse trazer um pouco mais um conhecimento e falar um pouco desse tema, né, que está aí, né, toda hora na mídia e a gente às vezes não é tão assertivo. Então a gente pensou em trazer o professor Fassion, né, pelo grande conhecimento, para talvez assim a gente poder ter algumas mudanças, né, e como teremos para os nossos atendimentos e para as nossas crianças que são acolhidas na MOA. O seminário aconteceu em 2 momentos, né? Primeiro para as famílias e depois para os profissionais. Atender a expectativa, o público compareceu, teve uma boa participação? Na verdade, assim, o seminário nos surpreendeu, né? O CPC, na verdade, estava lotado. Nós conseguimos colocar 400 profissionais, né, no CPC. E, assim, um momento único, né? Nós já tivemos um feedback de várias pessoas e clínicas que estiveram lá com um feedback extremamente positivo. Então, assim, para a MOA foi um momento único realmente, porque a gente pôde contribuir não só para os nossos profissionais, eu acho que isso é extremamente relevante, né? Nós conseguimos levar esse conhecimento também para algumas pessoas da região, entidades que estiveram presentes, professores aqui mesmo do município que puderam estar presentes e que também lidam, né, no dia a dia com a causa do autismo. Então, assim, a gente só tem que agradecer, né? E isso também a gente deve pela formação do professor, né? Pela experiência que o professor tem na área. Então, isso também agregou uma qualidade ao nosso evento. Então, assim, nós estamos assim, muito felizes mesmo de poder trazer essa contribuição não só para o município, mas para toda a região que esteve presente. Muito bem, perfeito. Falando com o doutor aqui, detalhe, o pessoal às vezes bota estigma, né, no autismo, e isso é o que tentou-se, né, apresentar para o pessoal que eles entendessem toda essa didática, seja aí doença, não é o transtorno, como que funciona, e tudo isso veio na sua bagagem, né, porque o pessoal às vezes fala, quem é o Dr. José Raimundo Fassion? Eu fui estudar um pouquinho, né, porque afinal de contas, né, a gente ficou tocado pelo assunto, mexido pela pessoa que vai vir, né, o porquê de ter esse profissional. Fala um pouco da sua história, né, porque eu falar aqui não vai dimensionar. Claro que a gente não é conhecimento empírico, não é acúmulo de capacitação, mais experiência. Fala aí do José Raimundo Fassion. Bom dia a todos novamente. Bom, primeiramente eu sou mineiro, sou de São João del Rei, terra de Bárbara Eliodora, terra de Tiradentes, o grande procurador-geral da República da época de Fernando Henrique Cardoso, Aristides Junqueira e mais alguns outros. Dom Lucas Moreira Neves, cardeal primaz do Brasil. Uma cidade histórica que preserva ainda toda a história da colonização portuguesa. E eu sou ex-aluno de colégio salesiano. Eu deixei meu país, então, em 1974, 73, 74, aos 20 anos de idade. Primeiramente uma pequena parte na Finlândia, e depois toda a minha vida foi feita na Alemanha, onde eu estudei primeiro, fiz psicologia, depois fiz doutorado no departamento de psiquiatria infanto-juvenil da Universidade de Münster, ali no norte da Alemanha.
Fiz aí um pós-doutorado na neuropediatria, um segundo pós-doutorado em neuroanatomia. Eu estudo infância, adolescência, esses transtornos, que não é doença, é um transtorno. E autismo, mais especificamente. Eu cuido de pessoas que têm problemas de seletividade alimentar, pessoas com insônia, com agressividade, autoagressividade, que se batem, não é? Que batem com a cabeça na parede, com agitação, etc. Essa é a minha área. E é infância e adolescência. Eu não entendo de adultos, eu entendo de infância e adolescência. E faço isso aí há 49 anos. Faz uns dias. E mais alguns dias, sim, porque vai completar 50 anos agora em fevereiro. E deixei. Aí voltei para o meu país em 85. Nós conquistamos em 85 a liberdade, a democracia, e eu já era casado, uma alemã, meus 2 filhos. E aí quando eu perguntei para minha esposa se ela não queria vir comigo para o Brasil, porque eu achava que aqui eu podia fazer mais, assistir mais pessoas. Então voltei e estou aqui já há quase 30 anos, né, no meu país. E rodo aí pelo meu país, atendendo pessoas, principalmente os mais vulneráveis. E fui convidado pela MOA. E eu aceitei esse convite. Então ontem passamos o dia primeiro entendendo o que é o autismo mesmo. É que vem do grego, autos. Autos do grego é por si só. Autismo, uma pessoa voltada por si só. Portanto, é encapsulada. E são pessoas que têm dificuldades no contato social, no seu desenvolvimento. E dentro do autismo, nós temos os chamados graus de acometimento. Tem os mais leves, tem os moderados e tem, evidentemente, os mais severos. E quando é um autismo mais leve, são pessoas que, quando muito bem conduzida, a família rezando a sua cartilha direitinho, a clínica rezando a sua cartilha direitinho, são indivíduos que podem se tornar, quando adultos, pessoas independentes. Pessoas que podem aprendem a cuidar de si mesmo, e alguns deles, porque tem alguns autistas que a gente vai dizer que eles têm o que a gente chama de autofuncionamento. Tem um tipo de autismo que nós chamamos de Asperger. Os Asperger podem chegar a doutorado, pós-doutorado, porque tem uma inteligência extraordinária em várias áreas do conhecimento. Em compensação, tem umas outras coisinhas, umas esquisitices, se a gente puder dizer assim, mas são pessoas que podem se tornar autônomas. Então, o importante, e fiquei feliz com esse convite da AMOA, porque, primeiro, acreditar em mim, assim, olha, se me convida é porque eu estou fazendo uma coisa que está fazendo efeito. E com isso, eu passei o dia inteiro ontem falando sobre graus de acometimento, os mais leves, moderados, o que é um, o que é o outro, o que nós devemos fazer. E, claro, eu me centrei depois um pouquinho mais nos mais graves. Então, quando uma criança fica muito agitada, quando passa uma noite inteira sem dormir com agitação, ou quando fica agressivo, ou quando começa a se bater, se morder, bater com a cabeça na parede, porque a gente chama de autolesão, se autolesam. Quem faz o quê? Porque às vezes a mamãe e papai se desesperam, quer agarrar o menino, quer segurar, quer abraçar, e essa talvez não é a melhor forma. Então a gente passou o seminário ontem falando sobre esses detalhes. Quem faz o quê? Quando há um desarranjo, como fazer? E aí, claro, num seminário de um dia nós não vamos curar ninguém, não vamos aí resolver todos os problemas do mundo, mas pelo menos alivia um pouco papai, mamãe, a professora, quem cuida desses meninos, por exemplo, numa escola regular. Pelo menos, olha, então, já sei o que eu não devo fazer. Agora, o que eu devo fazer? Aí é um por um. Cada um a gente diz, nesse você reage assim. Naquele caso ali você reage dessa outra forma. E aí fizemos o início. Quem sabe uma outra vez a gente vem aqui fazer um upgrade. Ou seja, melhorar, aperfeiçoar mais ainda o que nós tratamos ontem. Agora, posso dizer mais uma coisinha? Por até favor. Para quem está nos ouvindo? Olha, fiquei muito impressionado, tanto com a cidade de Medianeira, tá bonita, não é, tranquila, e gostei da amabilidade, não é? Eu fiquei assim, o que me impressionou é que eu falei o dia inteiro, com intervalo na hora do almoço, e não vi quase ninguém levantando. A um ou outro que levantou ali é porque ia ao banheiro. E isso me impressionou a atenção. Me impressionou a amabilidade, me impressionou a educação das pessoas que ali estavam sentados, que pacientemente me ouviram o dia todo falar. Isso me impressionou muito. Estou feliz por isso. Ficamos felizes, né, por essa visão, né? E realmente o povo medianeirense
ele é muito hospitaleiro, tem uma boa fama a respeito disso, né? E claro que o assunto, né, traz muitas incógnitas para todo mundo, e mesmo os profissionais que já estão lidando, né? Eu acredito, penso, que o primeiro passo é diagnosticar. E às vezes é isso que as pessoas não conseguem simplesmente fazer e mudar a história de uma vida, né? É verdade. Isso é verdade. Primeiramente, porque é tudo tão confuso no seguinte sentido: é que não existe um único tipo de autismo. Cada pessoa com autismo tem uma configuração de sintomas diferente do outro. Por exemplo, é o segundo slide que eu apresentei lá ontem. Olha, eu trabalho há 49 anos e meio com pessoas com autismo aqui na Europa, né? Fico aqui, fico na Europa, volto, etc. Até hoje eu não conheço uma única pessoa com autismo igual a outra, né? Eu já fiz isso em Bangkok, na Tailândia, já estive na África, esses lugares todos, não é? E esse mundo todo que eu já perambulei, não é? Eu cuido de algumas pessoas com autismo nos Estados Unidos, no Canadá, na Áustria, na Suíça. Então, nós não podemos falar só de um único tipo de autismo. Os sintomas cardeais, os principais no autismo, é o encapsulamento. Então tem dificuldades no contato olho a olho, ele mal olha nas outras pessoas, ele está mais fechado, ele tem alguns rituais com o corpo, a gente chama de comportamento estereotipado, estereotipias. Estereotipias é sempre repetitivo, seja com os braços, com as mãos, seja com o corpo, balançar o corpo. Mas são pessoas, algumas delas têm inclusive algumas áreas da inteligência até acima das nossas. Tem outros que têm o que nós chamamos de comorbidade. Autismo e comorbidade. O que é comorbidade? Um outro transtorno. Por exemplo, deficiência no seu desenvolvimento. Então a gente não pode falar assim, tudo é autismo. Não. Cada pessoa com autismo tem uma atenção diferente da outra, porque cada uma tem uma necessidade específica diferente da outra. É isso que a gente tentou trazer ontem para os participantes lá. Dá para se dizer que tem um momento exato que dá um start, ou já desde da própria gestação a criança já tem isso, ou só depois de velho desenvolve, enfim, como que funciona? Não. Primeiramente, nós não sabemos até onde há o disparo. Não tem o que faz o autismo? Ponto. Segunda, a pessoa já nasce com. Ela já vem ao mundo com o autismo. E é na medida, quer dizer, os mais graves, já logo com 1 ano e meio, 2 anos e pouquinho, nós já detectamos. Porque já começa a apresentar algumas diferenças. Os menos graves, a gente já vai conseguir observar ali com 4, 5 anos de idade, porque é uma criança bonita, arrumadinha. Inclusive, as pessoas com autismo têm uma peculiaridade que eles são muito bonitos, não é? Só que começa a apresentar uns movimentos, não olha. Quando eu chamo o nome dessa criança, ela não vira e olhar para mim, ela fica ali fechada, abaixada. Então os sintomas vão se aperfeiçoando, eles não nascem. Não é assim, ele virou autista com 6 anos. Não. Ele já vem com sintomas, os mais graves a gente já então detecta bem mais cedo, e os mais leves é na medida que ele vai crescendo, então já está na hora dele falar e de repente ele não vai falar, ou ele não balbucia, não começa a falar mamã, 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 de repente ele não fala, de repente ele começa a falar. Você sabe que a gente aprende assim, o bebezinho, quando ele nasce, ele olha para a mamãe, fica olhando para a mamãe, como é que ela mexe com a boca, aí ele começa a falar, mamá, mamá, mamãe, muito bem, falou mamãe. Aí ele vai aperfeiçoando, um dia ele fala mamã, depois mamãe, ou seja, há uma evolução. Tem pessoas com autismo, quando chegam a falar, que estão mudos, não falam nada, e ali com 3, 4 anos começa a falar a frase completa, começa a conversar não respondendo e interagindo com as outras pessoas, mas soltando coisas que ouvir, a gente chama de ecolalia. Ouvir alguém falando ontem, eu estou com fome, agora está na hora de almoçar. Aí 2, 3 dias depois ele começa, estou com fome, agora está na hora de almoçar. São fenômenos, não é? Que só nós que estudamos isso no dia a dia, né? E com toda a dedicação, é que a gente vai detectando, mas ninguém se torna autista aos 20 anos. Doutor, mas eu fui diagnosticado como autista com 36 anos. Primeiramente, vamos ver se o diagnóstico está correto.
E segundo, se estiver correto, ele já vinha com algumas atipicidades. Era um indivíduo, deixa eu usar a palavra que veio do grego, né? Esquisito. Esquizo, né? Esquisito. Era diferente. Mas na medida que ele foi ficando mais velho, é que essas esquisitices ficam mais aparentes. Mas ele não adquiriu autismo com 20 anos. Ele já vinha trazendo desde a infância, desde o nascimento, mas esses sintomas ficaram bem mais aparentes ao longo da vida dele. Faltou identificação, faltou profissionais, faltou até mesmo a família por desinformação, e quando o indivíduo é um pouco mais velho, né? Esse conhecimento é muito recente, né? O pessoal é uma força gritante agora. Mas aí que está. Foi identificado qual que é o agir, qual que é o caminho. É medicação, é terapia? Como que funciona esse processo? Depende do grau de acometimento, os mais graves e menos graves. Os mais graves, quando tem muita agitação, tem insônia, então é farmacológico. Aí tem que ir a um psiquiatra ou uma psiquiatra ou um neurologista. No rigor dos rigores, quando não há uma outra comorbidade, autismo é um quadro psiquiátrico e não neurológico. Agora, quando tem comorbidades, e outra, o Brasil tem uma carência enorme de psiquiatria da infância e adolescência, temos muito poucos psiquiatras da infância e adolescência, então quem está assumindo também esse papel são os neuropediatras, as neuropediatras, que ao longo do tempo também, porque é correlato, né? Porque uma grande parte das pessoas com autismo tem problemas também de ordem neurológicas, não é? Que a gente chama das comorbidades. Então, mas olha, um local, se Medianeira não tem psiquiatra suficiente para atender, a família procure um neuropediatra, uma neuropediatra, porque eles também podem lidar. E aí sim, a gente chama de excessos comportamentais. O excesso é agitado. É um pouquinho hiperativo, não, mas é agitado. Tem problemas de sono. Mesmo quando dorme, se mexem muito na cama, arranje dentes, que a gente chama de bruxismo, faz o bruxismo, que é ranger dentes, etc. Um sono muito agitado, então esse indivíduo precisa de uma medicação. Porque todo mundo sabe, quem está me ouvindo na Rádio Cultura sabe, que não é só pessoas com autismo. Todos nós, pessoas chamadas normais, que eu prefiro chamar de comuns, pessoas comuns, se a gente não faz uma boa noite de sono, no outro dia a gente não vai funcionar. Então isso não é um problema só de autismo, não. Mas se uma pessoa com autismo não dorme bem, no outro dia também vai estar fora do ar, agitado, ansioso. E aí, como é que a gente às vezes tenta, vamos dizer, equilibrar a ansiedade nossa? Comida. Então, dá-lhe comida. E aí vão para os lados. Aí começa a entrar problemas de rim, de fígado, cardíaco. Sabe os efeitos colaterais? Entende? É assim. Então, quem está me ouvindo sabe que noites mal dormidas, no outro dia vai dar tilt. Vai cobrar o preço, né? É isso aí. Vai cobrar o preço. Doutor, os profissionais que estiveram lá, das demais áreas, mas aí que está, né? Identificação, professores são ferramentas funcionais, os pais, enfim, e os profissionais que buscam essa capacitação. É necessário cada dia mais, né? Que seja desde do atendimento, hoje a gente tem identificação, a linguagem está mais fácil, né? Dá para assim dizer. Tá sim. A própria professora, né? Uma professora da escola regular e um menino com autismo está vamos dizer assim, num estado de inclusão. Então ele vai para a escola, ele é um menino especial, porque ele é diferente, mas está na escola regular. Mas o problema é que a professora não é formada para isso. Então as professoras do município, das escolas regulares que estiveram ontem lá, a minha intenção com elas nesse sentido é saber como que lida. Porque às vezes um menino, quando faz um excesso comportamental, em casa também não é diferente. Mamãe fala, vovô fala, papai fala, a empregada fala, faz uma misturada. E aí, em vez de ajudar, e todos com boas intenções, mas em vez de ajudar, acaba a própria MOA, que tem pessoal qualificado, pessoal bom, organizado. O evento ontem foi nota 10 na organização, né? Na hora de parar, o lanche, na hora de voltar. Eu fiquei impressionado, cara, tanta gente, mas tudo se deu dentro do previsto. É tão bom a gente estar num lugar assim que as coisas funcionam, porque isso também me deixa, como conferencista, como professor, me deixa com tranquilidade que eu vou cuidar agora só do tema, só do conteúdo. Porque
a logística está funcionando. Isso é bom para nós. Eu ontem senti isso muito bem aqui também em Medianeira, nessa organização da AMOA. Então, o meu dever como professor, o meu dever como profissional especializado nesta área, é tentar fazer com que as pessoas comuns entendam, mesmo que seja um pouquinho. Então, a professora da sala de aula, olha, quando o menino der um tilt, então quando ele se desarranja, quem faz o quê? Porque normalmente, quando o menino faz um tilt na sala de aula, aí vem a diretora, vem a coordenadora pedagógica, vem a professora, vem a auxiliar, todos com boa vontade. Olha, deixa eu dizer uma coisa que eu gosto muito de falar, de boa vontade o inferno está cheio. Justamente. Não é boa vontade. A boa vontade já é o instinto humano de solidariedade, já é o instinto humano de ajudar. Mas o mais importante não é a boa vontade, é o que eu faço? O que eu tenho que dizer? Eu tenho que pegar esse menino que ele está muito agitado. Pegar aonde? Tem que calar. Como pegar? Entende-me? Então, claro, ontem nós não resolvemos em 6 horas, 7 horas de seminário, você não resolve todos os problemas do mundo, mas pelo menos trazer uns alertas. Cuidado. Não é? O menino fez algo, ficou agressivo. Cuidado para também todo mundo começar a falar, porque aí desarruma. É como em casa, né? O filho comum. Deu lá um tio de lá, mamãe quer falar, aí papai se mete no meio, aí se tem vovó também vai se meter, se a empregada tá, se vai meter. Vira um samba do crioulo doido. Todos com boa vontade. Mas não adianta. A boa vontade é só o início. A gente precisa saber o seguinte: num caso que o meu filho, quando ele fizer isso, e eu estou falando de filho comum, um filho normal, que de repente começa a ficar agitado, quer gritar, diz, opa, está gritando muito, está agitando muito o ambiente, uma pessoa vai administrar, os outros não falam nada. Porque senão, se a gente fica observando lá de fora, e aí eu já vi tantas cenas, né? Aí diz, gente, ficou todo mundo desarrumado. Então não é só o menino. E quando, inclusive, papai e mamãe falam ao mesmo tempo? O menino já está desarrumado. Aí papai fala uma coisa, mamãe fala outra coisa. Entende? Mas eles não percebem. Não fazem isso por maldade, mas eles não percebem. Então ontem eu cuidei também de chamar a atenção. Não foi suficiente. Isso depois é mais um aprofundamento que precisa, a gente avançar com isto, mas é situações de tensões, por exemplo, de desarranjo, de desobediência, de agressividade. Tá jogando tudo no chão. Tá, agora ficou nervoso, tá jogando tudo no chão. Aí só quem faz o quê? E os outros não se metem. Aí você organiza a bagunça, diminui a probabilidade da situação ficar pior ainda. Muito bem. Doutor, o nosso tempo também ele se finda, né? Mas a pergunta que eu faço e deixo aqui para o senhor não tem receita, né? Como o senhor disse, em 40 e poucos anos aí, quase 50 de experiência na área, casos diferentes, não tem uma receita pronta, você toma esse remédio, você faz essa, toma essa atitude. Qual que é a dica para finalizar esse nosso bate-papo aqui? Organização mental. A hora que o indivíduo fica fora do ar, faz um desarranjo, que a gente chama de excesso comportamental, então ele se comporta em excesso, é saber, primeiramente, neste momento, quem vai administrar. Os outros não devem se intrometer, a não ser que quem está administrando pede ajuda, que às vezes é um menino grande, é um menino que está trazendo alguns riscos. Então, organizar, porque quando uma criança desorganiza, ela desorganiza o ambiente todo, e por isso que todo mundo se sente envolvido. Não, essa não é a melhor estratégia, pelo contrário, é a pior estratégia. E agora então é saber, primeiro, olha, uma pessoa administra, os outros só ficam lá no canto. Olha, o menino está muito agitado, muito nervoso, e está jogando uma cadeira, uma coisa qualquer, proteja os outros. Aí a outra colega, porque quando a inclusão, por exemplo, tem 2 professoras lá dentro. Uma que vai cuidar pela lei, tem que ter a professora número 2, que vai cuidar desse caso específico. Então, uma vai cuidar e a outra fica com os outros meninos por alguns minutos. Então, isso é longo. Agora aqui é uma aula inteira. Mas o mais importante, houve um desarranjo, sempre lembrar, ele está desarranjado. Ele precisa de uma pessoa que administra. Os outros ficam de fora. Essa é a primeira estratégia. E segundo, se for muito ocorrente, aí tem que buscar 2 profissionais iniciais.
procurar ajuda psicológica para que o psicólogo ou a psicóloga comece a orientar justamente no caso o que fazer quando. E claro, esses excessos todos também muito provavelmente pode necessitar sim de um medicamento e só quem prescreve medicamento é o médico ou a médica, não é a vovó, não é chazinho do titio, senão essas crendices que nós temos no Brasil. Senão procure ajuda médica e é ele quem vai prescrever qual o remédio, a quantidade. Perdoe-me, só mais uma frasezinha. Cuidado com papai e mamãe. Cada remédio prescrito tem o seu horário, porque o remédio tem tempo de vida no corpo e tem a sua quantidade. Mamãe e papai, na maioria absoluta, não são médicos. Porque tem mamãe que um dia o menino está bem, não dá remédio. No outro dia o menino está fora do ar, dá remédio e dá acima. Aí o remédio é de 12 em 12 horas. Quando é remédio de 12 em 12 horas, ou remédio de 6 em 6 horas, ou remédio de 24 em 24 horas, quando o médico fala, é porque aquele remédio, quando toma, tem um tempo de vida no corpo. Se a mamãe dá antes do tempo, ou dá depois do tempo, a uma hora era para dar às 5 horas da tarde, ela esqueceu, dá às 8 da noite. Mas no outro dia, era para dar então às 8 da manhã, ela dá às 6 da manhã. Melhor não medicar, porque vai dar tilt na cabeça do menino. Então, mamãe que não fez farmacologia, que não fez medicina, tem que seguir, a gente chama de cartesianamente, eu tenho formação alemã, os alemães são cartesianos, ou seja, é na hora certa, na quantidade certa. Doutor, mas não está ajudando não. Então, converse com o médico, senão você pode intoxicar o seu filho. Tá certo. Doutor, agradeço aqui de antemão a sua presença, uma vez mais, e claro, deixa aberto aqui o espaço para suas considerações, agradecendo a sua boa vontade de estar conosco nessa manhã. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Amor, a senhora Helenice, quem confiou em mim. Porque para me convidar, é porque teve uma confiança, mas nós não nos conhecíamos. Aí fica aquele suspense, o que esse homem vem cá fazer? E eis que parece que deu liga. Fiquei feliz de conhecer Amor. Estou indo para lá agora, depois dessa entrevista, estou indo para lá. Vamos cuidar hoje ainda na parte da manhã de mais alguns meninos e meninas, os mais graves. Algumas orientações, como fazer, o que fazer. Não é? Então, agradeço primeiro Amor. Segundo, agradeço a todos os participantes de ontem, que foram disciplinados, educados, atentos. Isso me deixou bem à vontade para poder dar uma aula. E agradeço, inclusive, à Rádio Cultura, que me convidou para nós falarmos isso para os ouvintes, um pouquinho dessas coisas humanas, que eu creio que é um serviço de utilidade pública, então agradeço também à Rádio Cultura de ter me feito esse convite. Tá certo, doutor, muito obrigado, agradeço a sua presença uma vez mais, e claro, as portas sempre abertas. Helenice, também agradeço, deixo aqui espaço para suas considerações. Claro que a Amor, precisando, sabe, a casa é de vocês também. A gente agradece a oportunidade da Rádio Cultura, né, que a gente fez o início aqui, falamos da abertura do nosso evento, e também hoje a oportunidade de trazer o professor, né, para dar esse momento único aí, de falar um pouquinho também, né, claro, de uma forma limitada, mas eu acho que vai contribuir muito. E agradecer a toda a comunidade que nos auxiliou, aos nossos funcionários, à diretoria da entidade que acreditou também, né? Como o professor disse, a gente não se conhecia, mas fizemos algumas reuniões online e isso trouxe uma credibilidade para a gente realmente lotar o espaço de ontem e foi um sucesso. Então, a gente tem interesse em trazer outros momentos, um outro seminário, e a gente quer dar continuidade a todo esse trabalho. Então, nós só temos a agradecer. Agradecer ao professor, as pessoas que confiam no nosso trabalho e a rádio também por essa oportunidade. Então, bom dia a todos e muito obrigada. Tá certo, obrigado, Helenice. Nós que agradecemos aí por também usar esse canal de comunicação, né? Justamente chegando à comunidade medianeirense.